Imagine ser um dos primeiros cristãos, vivendo nos dias imediatamente posteriores à ressurreição de Cristo, quando a igreja era apenas uma pequena comunidade sob constante ameaça. Nesse início frágil e perigoso, surgiu um homem chamado Filipe, não um apóstolo, mas um humilde diácono, que levou o evangelho através de desertos, para cidades estrangeiras e até mesmo para as cortes de reis. Sua história de fé ousada, encontros milagrosos e zelo missionário inabalável. Hoje, desvendamos a vida de São Filipe o Diácono, um dos heróis esquecidos que ajudaram a moldar a igreja primitiva. No livro de Atos, à medida que o número de cristãos crescia em Jerusalém, os apóstolos enfrentaram um problema. As viúvas da comunidade helenística ou de língua grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos decidiram nomear 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para servirem como diáconos. Entre eles estava Filipe. Não se tratava apenas de comida, tratava-se de unidade, justiça e de garantir que a igreja cumprisse o mandamento de Cristo de cuidar dos pobres. Filipe, escolhido como um dos 7, imediatamente demonstrou um coração voltado para o serviço e um zelo ardente pela propagação do evangelho. Quando a perseguição eclodiu em Jerusalém após o martírio de Santo Estevão, muitos cristãos fugiram. Filipe não se escondeu. Foi para o norte, para Samaria, pregando com ousadia, proclamou Cristo a pessoas que estavam há muito tempo separadas dos judeus. Milagres acompanharam suas palavras, os doentes foram curados, espíritos imundos fugiram e o povo se alegrou. Foi aqui que Simão, o mago, tentou comprar o poder do Espírito Santo, um evento que nos deu a palavra simonia. Filipe permaneceu firme, mostrando que o dom de Deus jamais poderia ser comprado ou vendido. Mas talvez o encontro mais famoso de Filipe tenha ocorrido em uma estrada deserta. Um anjo do Senhor o enviou ao encontro de um alto oficial etíope, um eunuco que voltava para casa após adorar em Jerusalém. O homem estava lendo o livro de Isaías, mas não conseguia entendê-lo. Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?" Quando o eunuco respondeu: "Como posso entender se alguém não me ensinar?" Filipe explicou como as profecias apontavam para Jesus Cristo. Movido pela fé, o eunuco pediu o batismo. Junto a um ribeiro de água no deserto, Filipe o batizou, o primeiro africano convertido ao cristianismo de que se tem registro. Imediatamente depois, o Espírito do Senhor levou Filipe, um sinal de missão divina, enquanto o etíope continuava sua jornada regozijando-se. Filipe continuou sua missão, viajando pela costa do Mediterrâneo até Cesareia. Lá, estabeleceu-se com sua família e ficou conhecido como Filipe o Evangelista. Os Atos dos Apóstolos nos contam que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, mulheres dotadas pelo Espírito, um sinal notável da vitalidade da igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo viajou por Cesareia anos depois, hospedou-se na casa de Filipe. Imagine só, 2 gigantes da igreja primitiva, Paulo e Filipe, sob o mesmo teto, unidos pelo mesmo espírito de missão. Embora o Novo Testamento não registre a morte de Filipe, a tradição o honra como um dos grandes missionários do primeiro século. Ao contrário do apóstolo Filipe, o diácono Filipe é lembrado especialmente por romper barreiras entre judeus e samaritanos, entre Jerusalém e a Etiópia, entre a geração apostólica e as gerações que a sucederam. Ele nos lembra que o evangelho não pode ser contido por fronteiras, culturas ou divisões humanas. Aonde quer que o Espírito envie, o discípulo deve ir. São Filipe o Diácono nos mostra que a missão cristã não é apenas para apóstolos, bispos ou sacerdotes, mas para todo crente cheio do Espírito. Sua coragem, serviço e zelo missionário ainda nos inspiram hoje a levar Cristo aos desertos, cidades e lares do mundo. Portanto, da próxima vez que ouvir o Evangelho proclamado, lembre-se do diácono que o levou pela primeira vez através de fronteiras e batizou nações. São Filipe o Diácono, servo, evangelista e herói da igreja primitiva. Em uma era de turbulência e reforma, quando a Europa tremia sob guerras religiosas e a Igreja Católica lutava para se curar após a Reforma Protestante, um único homem se destacou como pastor, reformador e santo. Seu nome era Alexandre Sauli, o apóstolo da Córcega e o santo bispo de Pavia. Hoje, desvendamos a história de um estudioso que se tornou bispo, que transformou terras e corações, deixando um legado de santidade e renovação. Alexandre Sauli nasceu em 1534 em Milão, em uma família nobre e rica. Seu pai, o conde Domênico Sauli, e sua mãe, a condessa Violante, garantiram que ele recebesse uma educação profunda. Desde a juventude, Alexandre demonstrou não apenas brilhantismo nos estudos, mas também profunda devoção a Deus. Em vez de buscar os privilégios da nobreza, buscou uma vida de humildade e serviço.
Ingressou nos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos como Barnabitas, uma nova ordem dedicada à reforma, à catequese e à santidade. Alexandre abraçou a vida rigorosa da ordem e, logo, sua sabedoria e santidade o destacaram. Com apenas 27 anos, foi eleito superior-geral dos Barnabitas, uma responsabilidade notável para alguém tão jovem. Em 1567, o Papa Pio V o enviou para uma das missões mais difíceis da Igreja, a ilha da Córcega. Naquela época, a Córcega era dilacerada por conflitos, violência e ignorância da fé. Os padres eram escassos, as igrejas estavam abandonadas e o povo, frequentemente, ficava sem catequese ou sacramentos. Como novo bispo de Aléria, Alexandre enfrentou uma tarefa monumental. Muitos bispos antes dele falharam em restaurar a igreja na Córcega, mas Saúl a abordou com humildade e zelo. Viveu com simplicidade, caminhando entre o povo, ensinando o catecismo, reformando o clero e visitando as aldeias mais remotas das montanhas. Seu trabalho incansável lhe rendeu o título de Apóstolo da Córcega, pois trouxe de volta à vida uma diocese há muito tempo abandonada. Mesmo em meio à pobreza e ao perigo, restaurou a fé, reconstruiu paróquias e fortaleceu a vida moral de seu rebanho. Apesar de seu trabalho missionário, Alexandre Saúl permaneceu um brilhante estudioso e teólogo. Aconselhou o grande São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão e líder da Reforma Católica. Os escritos teológicos e os sábios conselhos de Saúl influenciaram as decisões durante a Contra-Reforma, garantindo que as reformas do Concílio de Trento fossem aplicadas com fidelidade e eficácia. Ele não era apenas um homem de oração, mas também de ação, equilibrando profundidade intelectual com cuidado pastoral. Sua reputação se espalhou por toda a Itália e ele se tornou um bispo exemplar em uma época em que a Igreja precisava desesperadamente de pastores íntegros e santificados. Em 1591, o Papa Gregório XIV transferiu Alexandre Saúl para Pavia, uma diocese histórica e prestigiosa no norte da Itália. Embora triste por deixar a Córcega, onde era amado, Saúl obedeceu com humildade. Em Pavia, continuou sua missão de reforma, revitalizando os seminários, treinando clérigos e guiando os fiéis em tempos difíceis. Durante sua estadia em Pavia, a fome e a peste assolaram a cidade. O bispo Saúl tornou-se um pai para os pobres, usando seus próprios recursos para alimentar os famintos, abrigar os desabrigados e confortar os moribundos. Seu episcopado foi marcado por profunda caridade e incansável cuidado pastoral. Em 1592, enquanto visitava a pequena cidade de Calosso para cumprir deveres pastorais, o bispo Saúl adoeceu. Em 11 de outubro de 1592, após receber os sacramentos, entregou sua alma a Deus em paz. Ele tinha apenas 58 anos, mas sua vida deixou uma marca indelével tanto na Córcega quanto em Pavia. A santidade de Alexandre Saúl foi rapidamente reconhecida. Em 1741, o Papa Bento XIV o beatificou e, mais tarde, em 1904, o Papa Pio X o canonizou como santo. Hoje, ele é lembrado como um verdadeiro pastor, um homem que trouxe luz às terras abandonadas, sabedoria aos líderes reformistas e caridade aos pobres sofredores. Seu título de Apóstolo da Córcega permanece um testemunho de seu coração missionário, enquanto seu legado como bispo de Pavia continua a inspirar bispos, padres e todos os cristãos a viverem com coragem e santidade. Santo Alexandre Saúl, rogai por nós. Quando Ângelo José Roncalli foi eleito Papa em 1958, o mundo esperava um zelador idoso, alguém que preservasse discretamente as tradições até a próxima geração assumir. O que ninguém esperava era que esse homem gentil e humilde mudasse o curso da história católica. Ele convocou um concílio que abalou a Igreja até os seus alicerces, abriu suas janelas para o mundo moderno e lhe rendeu o nome de o Bom Papa. Esta é a história de São João XXIII. Ângelo Roncalli nasceu em 25 de novembro de 1881, na pequena vila de Sotto il Monte, Itália. Ele era o quarto de 13 filhos de uma humilde família de agricultores. A pobreza marcou sua infância, mas a fé também. Desde cedo, Ângelo demonstrou um profundo amor pela oração e pelo aprendizado.
Aos 11 anos, ingressou no seminário. Sua família se sacrificou muito, mas acreditou em sua vocação. Ele foi ordenado sacerdote em 1904, não como uma estrela em ascensão ou um carreirista, mas como um homem enraizado na humildade. Mas seu caminho para o papado não seria linear. Guerra, diplomacia e reviravoltas inesperadas o moldariam no homem que um dia surpreenderia o mundo inteiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o padre Roncalli serviu como maqueiro e capelão militar. Ele viu em primeira mão os horrores da guerra, o sofrimento dos soldados, a fragilidade da vida. Essas experiências lhe deram uma paixão pela paz que o acompanhará por toda a vida. Após a guerra, Roncalli tornou-se um diplomata habilidoso da Santa Sé. Serviu como visitador apostólico na Bulgária, depois na Turquia e na Grécia. Durante a Segunda Guerra Mundial, arriscou tudo para ajudar os judeus a escapar do Holocausto, emitindo milhares de vistos de trânsito e certidões de batismo para salvar vidas. Sua bondade e coragem seriam mais tarde reconhecidas pelo Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém. O mundo mal sabia que esse diplomata discreto estava acumulando lições que um dia remodelariam a própria igreja. Em 1953, Roncalli foi nomeado patriarca de Veneza e cardeal. Ele amava profundamente o povo, caminhando entre eles, ouvindo suas lutas. Acreditava que a igreja não deveria estar distante, mas próxima, como um pastor entre seu rebanho. Seu calor humano e simplicidade conquistaram corações. Mas, ainda assim, poucos imaginavam que este cardeal idoso com quase 77 anos logo se tornaria papa. Após a morte de Pio XII em 1958, os cardeais elegeram Roncalli como um candidato de compromisso. Muitos presumiram que ele seria um papa de transição, governando discretamente por alguns anos. Em vez disso, ele surpreendeu o mundo. Adotando o nome de João 23, ele subiu a sacada da Basílica de São Pedro e cumprimentou o povo, não com fria formalidade, mas com o coração de um pai. Sua voz era calorosa, seu sorriso genuíno. Ele ficou instantaneamente conhecido como Il Papa Buono, o Bom Papa. Apenas 3 meses após sua eleição, João 23 anunciou algo que ninguém esperava: um concílio ecumênico. O Concílio Vaticano II, Vaticano II, reuniria bispos de todo o mundo, não para condenar, mas para renovar. Ele queria que a igreja abrisse as janelas e deixasse entrar ar fresco. O Vaticano II abordou como a igreja se relacionava com a sociedade moderna, outras religiões e até mesmo o papel dos leigos. Foi uma revolução de diálogo, misericórdia e abertura. E embora João não vivesse para ver sua conclusão, sua visão a colocou em movimento. Mas por trás do sorriso caloroso e das reformas corajosas, João carregava uma cruz oculta, uma cruz que logo encerraria sua jornada terrena. Em 1963, enquanto o Vaticano II estava em andamento, o Papa João foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele suportou seu sofrimento com serenidade. Em 3 de junho de 1963, após apenas 4 anos e meio como Papa, ele faleceu. O mundo chorou. Católicos e não católicos choraram pelo homem que trouxe alegria, simplicidade e esperança ao papado. O legado de João 23 perdura. Sua visão de uma igreja de misericórdia, abertura e paz continua a inspirar. Em 2014, o Papa Francisco o canonizou como santo, afirmando que sua bondade não era apenas habilidade política, mas verdadeira santidade. Ele deveria ser um Papa zelador. Em vez disso, tornou-se um construtor de pontes, um reformador e um santo. O Bom Papa, São João 23, nos lembra que a humildade, a coragem e o amor podem mudar o mundo.